Olá, bem-vindo de volta, seus amantes de terra firme, a mais um episódio de batalhas multiplayer legais que eu joguei essa semana. Eu peguei algumas das melhores e trouxe aqui pra gente ver. Nós não vamos jogar apenas com a Costa dos Piratas, mas nós também vamos jogar com outras facções legais. Aliás, Costa do Vampiro, perdão. E aqui eu trouxe a minha build clássica, o Baile da Dama Gorda. Então, se você vê essa build, saiba que o Baile da Dama Gorda veio para destruir você, junto com dois malditos Necrofex Colossos, um navio reanimado com um canhão quádruplo, porque sim, porque é legal. E esse navio é mantido em pé aqui pelos grandes parceiros do navio que mantém ele firme. É um naufrágio segurado por zumbis reanimados que traz a arma e a demolição. Que coisa mais linda da necromancia dos vampiros. E um outro zumbi tá aqui atirando. Imagina o Zeferino, eu chamo mais que de Zeferino, grande Zeferino e seu colega, o Ricardo. Os dois estão aqui lutando no navio. Ninguém falou pra eles que o inimigo tá pra lá e os idiotas estão apontando pra trás. Mas tudo bem, não tem problema, é o primeiro dia deles no serviço. E aqui, o nosso navio gigante está passando por cima dos zumbizinhos clássicos que estão aqui somente para morrer de novo, e eles têm apenas HP. A gente já conhece essa build, eu sempre modifico as unidades de longa distância, dependendo do inimigo que eu estou enfrentando. E aqui o inimigo veio de Drukiri, os elfos negros de Nagaroth, e eles podem ter algumas infantarias de elite. O máximo que ele trouxe de infantaria aqui foram essas elfas bruxas, que é meio que pleonasmo, porque toda elfa é uma bruxa, mas no caso essa desgraça é um canhão de vidro sem armadura, com um ataque absurdo que envenena o inimigo e tem bônus contra a infantaria, além de que elas podem usar uma coisa especial que fazem o inimigo ficar completamente desesperado. Cadê? Elas tinham, pelo menos. Elas têm resistência física? Tudo bem, eu também iria querer ficar longe delas, mas isso aqui são uns monstros. Essas bruxas são terríveis no mano a mano. 20% de resistência física equivale a uns 35 pontos de armadura. Então tu vê, isso aqui deve ter mais ou menos uns 40 de armadura, se tu considerar essa resistência. Bem, ele também trouxe uma unidade especial aqui, os Helebronae. Os Helebronae, um Dread Spear especial que tem uma liderança muito boa, mas principalmente 52 de defesa no mano a mano. Isso aqui no mano a mano vai ser muito chato de matar. Eles não causam tanto dano de volta, mas eles são chatos. E as unidades especiais que ele trouxe foram esses malditos Code One Riders e Code One Knights. Não, ele só tem Knights, desculpa, cadê? Todos eles são Code One Knights, e um deles é um Dread Knight, que é tipo o Cavaleiro Simples, só que com mais Dread. Ele fez Dreadlock? Talvez, não sei. Bem, os malditos Cavaleiros de Velociraptor vieram aqui com as suas lanças, trazendo um bônus contra coisas grandes significativo, e essa unidade especial Dread Knight, ele tem mais penetração de armadura. A cavalaria dele pode ser fenomenal, mas ela tem que estar aqui lutando contra mim, e o inimigo cometeu um erro. O erro dele foi contra a Costa do Vampiro trazer artilharia. Por algum motivo ele quer duelar com a minha artilharia. Eu trouxe dois navios reanimados de zumbi com canhão quádruplo, e ele trouxe um crossbowzinho élfico. Vamos ver o que isso vai sair. Os elfos costumam usar o herói deles aqui, uma maga suprema da morte, da escuridão, e num dragão, para causar dano antes de avançar com o exército. Ele usou o Guspe do dragão nos meus deck droppers. Os deck droppers você já conhece também, um zumbi carregado por um morcegão. Esses caras são baratíssimos, custando 450, e eles são muito chato, e se deixar gastar munição, eles causam um dano significativo, principalmente se o inimigo não for um posto de armadura.
Ele tá contestando a minha dominância no céu com o dragão dele, que é o herói principal, que eu marquei todos eles para atirar. Então vamos ver Elfo levando tiro. Desgraça, o dragão, além da armadura que defende um pouco o dano, ele também tem uma coisa especial que resiste, que é essa Scale Skin, dá 25% de resistência a tiro. Então parte dos meus tiros são desperdiçados. E ele tem uma mantícora selvagem, que é uma unidade baratinha com 800 de custo e que ela voa, e ela na verdade é uma criatura caótica. Ah não, ele usou uma magia que matou apenas um dos meus deck dropper. Vamos ver isso aqui em câmera lenta. Vai que você consegue, cara, eu confio em você, zumbi. Boa queda, eu vou te reanimar depois e vou te chamar de, deixa eu ver, João da Queda. João da Queda vai ser seu nome. João Espero. João Fall. Bem, e os meus malditos deck droppers estão tentando sobreviver à mantícora. E enquanto ele está tentando fazer esses shenanigans no ar, eu comecei a atirar na cavalaria extremamente cara dele com os meus necrofex. E eu consegui matar uma boa quantidade de modelos, fazendo eles perder mais de 1.500 de vida. Toma, trouxa, vai levar balada de canhão do Necrofex Colossus. Agora que você já viu a maior parte do exército, ele também tem uns arqueirinhos crossbow, besteiros, na linha de trás, 3 deles para ser preciso, e lá no lado ele tem mais Dread Spears e bruxinhas élficas. Mas a build dele é meio que padrão para um elfo, e o maldita maga tá usando somente 2 magias para ficar mais barata. A Soul Stealer é muito forte, mas é cara. E a Doombolt foi aquele que desperdiçou 8 ventos de magia para matar um deck dropper. Então esse deck dropper tá sendo nosso escudo de carne. Antes que eu esqueça também, meus caros amigos, o vídeo de hoje é trazido para vocês pela rede de posto Eclesiarquia. A rede de posto Eclesiarquia é a única que garante a melhor qualidade na sua gasolina benzida, triplamente benzida para o Deus Imperador. Aí eu lembro que a gente vive no Brasil e a nossa gasolina tem álcool. Isso não é uma boa ideia. O guspe do dragão é mortal, nossos morceguinhos estão caindo. Mas a gente causou um bom dano de volta, porque essas unidades aqui são lentas, nós somos mais rápidos, a gente consegue fugir, a não ser que seja um pato completo que nem eu, e esqueci de fugir com a minha unidade. O dragão, em vez de destruir a unidade finalmente, ele optou por se retirar, porque ele estava levando tiro pelas costas, e ele decidiu fugir. O dragão realmente perdeu bastante vida já, e esses deck droppers são fenomenais. É o mais barato das nossas unidades voadoras, e eles valem muito a pena. Sempre traga no mínimo 2, sempre. Agora, a mantícora tá aqui, não sei pra quê. Eu tô trazendo a nossa vingança da lampreia, que são zumbis que atiram em cima de um Promethean estragado. E esse negócio vai ficar atirando pra matar se ele ficar perto. Ele finalmente está começando a se mexer. Ele gastou mais um do Bolt inutilmente, matando um deck dropper. Malditos cavaleiros élficos. Ele devia estar pressionando a minha linha como um todo, mas ele está sendo meio passivo, porque ele quer duelar com o Reaper Bolt Thrower contra os meus Necrofex. Enquanto meus Necrofex estão focando o tiro na cavalaria dele, como você vê aqui, estão atirando apenas na cavalaria. Ele gastou os tiros no meu Leviatã apodrecido aqui atrás. E aí eu fugi com o meu Leviatã apodrecido. Ele serviu como um alvo gigante. E ele mandou a mantícora incomodar ele. O Leviatã, cara, eu trouxe ele exatamente para ser um alvo. Então ele atirou nele perdendo bala. E também porque essa desgraça é ótima em matar monstros. Apesar dele ter um bônus contra infantaria, não se deixe enganar, ele é muito bom para destruir monstros, que é uma fraqueza da costa do vampiro. Eles não são tão bons contra monstros. E aqui, usando uma quantidade imensa de caranguejos, eu dizimei a mantícora dele, que ficou em Rampage. Aqui, o nosso inimigo avançou, fazendo nossos zumbis começar a quebrar. A cavalaria dele, depois de levar muita bala, começou a quebrar também. Só que os meus Necrofex já estão ficando sem munição. E eu agora comecei a atirar nos Dark Shards, nos arqueirinhos deles, que também são uma ameaça.
Aqui na linha de frente, eu usei a magia da Silostra para destruir uma bruxa élfica e um Dread Spear e finalizar um Cold One. Ele pousou com o dragão dele aqui, eu mandei a Silostra e o nosso Leviatã para resolver esse problema. No flanco, a vingança da Lampreia está fazendo o possível para parar os Velociraptors. Eles só têm zumbis, para matar os zumbis não valem nada. E agora, os Dark Shard dele vão começar a cantar se ele chegar perto do nosso monstro gigante. Apesar da nossa armadura absurda, ele tem uma penetração de armadura bem grande, mas por algum motivo eles não estão atirando? Ué, estranho. Será que ele não deu a ordem de atirar? Eu acho que ele não deu a ordem de atirar, não sei. Eu invoquei os Cavaleiros Fantasmas e agora o baile da Dama Gorda vai começar, porque os nossos Cavaleiros Fantasmas da Bretônia, invocados pela nossa fantasma, vão destruir tudo que tem lá atrás. A Silostra tem essa invocação e ela é fenomenal. Eles fazem o inimigo ficar mais lentos, eles são fantasmas, então 55% de resistência física, e eles são um cavaleiro por algum motivo, dão bônus para camponês, se tem um camponês no teu exército. Depois de eliminar um Dark Shard, eu tô avançando diretamente para a artilharia dele, que foi um desperdício. Vendo a derrota, ele simplesmente desistiu, até porque a heroína dele usou a magia para recuperar a vida e causar dano, mas contra tudo que eu tinha aqui, a Silostra, o Leviatã e a vingança da Lampreia, ela quebrou. Então foi uma batalha easy, mas eu vou mostrar como essa build faz contra um inimigo competente, porque eu joguei ela principalmente em batalhas multiplayer, e a maioria das batalhas multiplayer tu joga com pessoas um pouco abaixo do teu nível. Aqui eu joguei com Etra the King, um cara muito gente fina que já apareceu aqui em algumas batalhas multiplayer com a gente. O nome dele, tipo o apelido, é o Mestre Bêbado. É um cara gente finíssimo que me ajuda a fazer umas builds também, e eu tava refinando essa build contra ele. Ele trouxe a build principal de pele verde dele, que ele já usou em campeonatos e que recentemente ele otimizou com uma aracnídea que gospe teia. Então vamos jogar contra a Mulher-Aranha? Não pode, porque também tem trademark. Caramba, tem trademark em tudo. Mas nós vamos lutar contra uma maldita Ragnarok. E ele trouxe ela cuspindo com uma artilharia imensa. Isso aqui vai ser muito perigoso. E acho que a coisa mais perigosa do exército dele. Enquanto isso também, as unidades que ele trouxe, como eu sou a costa do vampiro, ele imaginou, ele vai atirar. Então eu tenho vários Night Goblins. Ele, no caso, trouxe vários Goblins da noite, porque eu não consigo ver essas unidades. Elas estão todas escondidas, porque eles têm Stalk, eles se escondem no terreno. Por isso que eles trazem o chapéu roxo. Sim, o motivo deles se pintar de roxo é porque aí eles desaparecem. Geniais esses Goblins. Impossível de ver essa coisa roxa vindo na tua direção. Nos flancos, ele trouxe orcs selvagens, esses orcs imensos, com big chopas, montados em javalé, tem uma penetração de armadura significativa e pode ser perigoso para várias das minhas unidades, mas o principal é a quantidade imensa de arqueiro que ele trouxe. Então ele trouxe 4 arqueiros da Goblins da noite para causar dano. E 2 Trolls do Rio. Os Trolls do Rio têm uma habilidade especial, além de regenerar, tudo que está ao redor deles recebe menos ataque no mano a mano. O único problema deles é que eles são meio covardes. E a batalha começou, eu não consigo ver nada da build dele, então eu simplesmente, a não ser a aranha gigante e os cavaleiros orcs, eu comecei a avançar com os deck dropper com cuidado para tentar chegar pelo flanco. Eu não via nada, não aparecia nenhuma unidade dele aqui, então eu comecei a avançar com o meu exército como um todo. A aranha dele começou a cuspir nos nossos piratas, o que é muito chato, mas esses caras ainda são vagabundinhos e custam só 300, então tudo bem se eles morrerem. Como eu só podia mirar nela, eu mirei os meus Necrofex na aranha e comecei a descarregar. Cadê? Fogo. Fogo na aranha. Lá vem. Ele tem essa unidade de Goblin aqui muito perto da aranha, que tá levando dano desnecessariamente.
num duelo de artilharia. Acredito que nós estamos ganhando. Enquanto isso, meus deck dropper estão tentando investigar o que ele tem. Eu vi alguns goblins da noite eu fugir e eu comecei a atirar nos orcs dele, porque os orcs dele não tem muita armadura nem escudo, então por que não matá-los? E aí, vendo isso, ele mandou os trolls mais perto dos meus deck droppers para levar tiro. Aqui, ó, olha só como as flechas detonam nossas unidades. Ele usou a magia do Azag para me paralisar. Eu não conseguia mexer essa unidade e eu avancei com o Promethean. Por quê? Porque ele vai destruir esses Goblins da noite e se ele tancar as flechas já vai ser mais que o suficiente. Boom! Ele fugiu para tentar fazer uma armadilha para os meus Prometheans. Eu sentei aqui em cima dos Trolls do rio e comecei a atirar neles para ver se eles morreram. E ele tá agora tentando retirar para sobreviver com eles. Enquanto isso, o nosso Promethean tá aqui cercado. Ele mandou o Azag para tentar lutar contra ela. E os Trolls do rio retirando os Goblinzinhos padrão e mandando aqui um Goblin básico com lança. Porque eles vão causar o mínimo de dano, mas vão. Eu avancei com essa lostra para tentar resolver esse pepino dos Goblins arqueiro, porque ele tem 4 Goblins arqueiro, eu preciso matar isso de qualquer jeito. A linha de frente, os Goblins da noite estão enfrentando nossos zumbis e ele tá me envelopando, que é o correto. Eu summonei os Cavaleiros Fantasma, essa que ele não estava esperando, e aí ele acabou mandando a cavalaria dele para cá, porque ele tinha essa unidade em reserva. O que ele não sabia é que eu tenho umas habilidades de vento. E eu detonei a cavalaria dele junto com um Goblin da noite. Como esse Goblin da noite tá quebrando, eu vou perseguir ele para fugir com os deck dropper e o outro eu desci. Enquanto isso, o nosso Leviatã, que ele concentrou as unidades dele, ele fez os Trolls fugir de medo e os Goblins também, deixando o herói dele sozinho. E agora o Zag vai ter que enfrentar o maldito Leviatã. Enquanto isso, os outros Goblins estão quebrando de medo. E os Trolls do rio são a única coisa parando meus cavaleiros. Infelizmente, a cavalaria dele também quebrou, o que é bom. A Silostra tá por aí, dando apoio a minhas unidades, e os meus 2 Necrofex estão atirando nos arqueiros dela e deveriam estar matando essa maldita aranha. A aranha já conseguiu 92 kills, matando meus zumbis que atiram. Eu preciso me livrar desses troll e das unidades dele. Felizmente, como as unidades dele têm baixa liderança, eu consigo persegui elas até o fim do mapa. Um dos nossos deck dropper levou tanto dano na briga que ele vai morrer. Ele vai morrer sozinho, mesmo ganhando, mesmo com o inimigo fugindo. Essa unidade com uma liderança ridícula vai dizimar. Então a nossa liderança também é péssima. Eu continuei avançando para silenciar a Ragnarok dele. Porém, ele conseguiu cercar novamente o nosso Leviatã. E a Ragnarok está sendo muito boa, porque ela é um monstro com bônus contra coisas grandes, enquanto o meu é um bônus contra infantaria. Eu pelo menos consegui quebrar a linha de frente dele, e o flanco que ele veio forte tá destruindo meus zumbizinhos, e um deles conseguiu cercar um Necrofex com os Trolls do rio. Então eu preciso dar um jeito nisso aqui e liberar o meu Leviatã. Eu realmente fui demais com esse Leviatã, eu não devia ter avançado tanto. Ah, desgraça, um dos Goblins arqueiro dele voltou e eu mandei os deck dropper finalizar eles, atacando pelas costas. Eles quebraram e acredito que eles não vão voltar mais. Na linha de frente, ele vendo que meu reforço chegou, ele começou a recuar com os arqueiros e a linha de frente dele quebrou de medo de novo. E agora, a vingança da Lampreia tá resolvendo o problema desses cavaleirinhos orc. O legal é que eles atiram enquanto estão no mano a mano, fazendo com que eles quebrem facilmente. Na linha de trás, os Trolls do rio estão enfrentando nossos Necrofex dos dois lados. Quando o Necrofex está com metade da vida, ele invoca esse zumbizinho no chão, e esses zumbizinhos estão sendo ótimos para pelo menos causar um pouco de delay, atrasar os Trolls do rio, mas os Trolls do rio são muito bons e estão fazendo o possível para matar meus Necrofex. Na linha de frente, o Azag e a Aranha estão sendo focados agora pelo nosso Promethean e pela vingança da Lampreia e pela Silostra. Então são pesos pesados lutando aqui. Ele fez um Foot of Gore que
bem na minha vingança da lampreia. Ah, isso doeu. Não, não doeu muito não. Não foi nada. Mal e porcamente um arranhão. E eu consegui aterrorizar o Azag. Infelizmente, aterrorizar não é a mesma coisa que correr. Então ele vai voltar. E eu não tenho velocidade suficiente para pegar ele. E a cavalaria dele voltou. E ele rapidamente mandou eles para salvar o Azag. Se eu tivesse matado o Azag nesse momento, a batalha teria sido um pouquinho diferente. Ele usou uma habilidade para dar um pouquinho mais de moral e ele vai fugir e deixar os soldados dele lutando até a morte. A maldita aranha tá quebrando, ele tá fazendo o possível para causar dano na vingança da lampreia. Ah, ele mandou os Spinilune. Os Spinilune mataram os próprios Savage Orcs dele. Infelizmente, o meu Leviatã apodrecido quebrou. E lá atrás, os meus Necrofex não estão muito bem, porque eles estão lutando contra malditos Trolls do rio. Um deles chegou quase no limite de regeneração, mas ele conseguiu sobreviver. Ele usou a magia do Azag para dar um tiro mágico e destruir um Necrofex. Parabéns. O outro ainda está com bastante vida, mas ele está cercado por uma unidade perigosíssima, com 105 de penetração de armadura. E o nosso exército está praticamente todo dizimado. Eu fiz o possível enquanto ele estava concentrado lá. Eu tentei usar mais uma vez o Varghast Revenge, mas não deu certo. Matou alguns Goblins, mas não o suficiente. Se eu tivesse usado uma magia mais barata, teria sido melhor para mim. Essa magia, cara, que não se pagou. Enquanto isso, a vingança da lampreia está sendo ótima. E eu decidi trazer os Deck Dropper para terminar com o Zag. Cara, esses Deck Droppers estão sendo fenomenais. Os malditos Goblins da noite voltaram pra briga. Os Trolls dele também voltaram pra briga. Cara, que coisa chata. Ué? Não morreu? O bicho levou 3 tiros nas costas, não morreu. Vamos, Celostra, vamos, pega eles. Toda vez que as unidades dele começam a me enfrentar no mano a mano, elas acabam ficando com medo e quebrando. Eu botei as minhas unidades de pirata que ainda estavam vivas ao redor do Necrofex para dificultar ao máximo que ele chegasse nos pés dele. Caramba, o Necrofex está dizimando, cara. Mas os Trolls observam que, apesar de aterrorizados, um só quebrou, o outro ainda está só aterrorizado, então ele vai voltar. E os Trolls regeneram e regeneram muito, cara. Esses Trolls já chegaram quase que no limite da regeneração nessa partida. Onde eu consigo alcançar os arqueiros dele, eu quebro eles. E eu tô tentando dar o tempo da vingança da lampreia regenerar. As minhas unidades regeneram, só que a dele também. Esses Trolls do rio estão regenerando. E ele botou um Spinning Lune. E o Spinning Lune limpou os meus zumbis debaixo dos Necrofex. E agora o Necrofex tem que enfrentar esses bichos no mano a mano. Além de que a aranha dele não morreu. E ela continua agora atirando a artilharia roubada dela nas minhas unidades. Eu preciso dar um jeito nisso. Caramba, esse cara tá com munição ainda. Essa unidade especial dos Goblins da noite diminui a armadura do que ela atinge e eu simplesmente não consigo me livrar dela a tempo. Ele matou meus últimos Deck Dropper e a única unidade que eu tenho rápida, teoricamente, é a vingança da lampreia, mas ele tem arqueiros que voltaram da fuga, ele tem os malditos Trolls que ainda estão regenerando. Os Trolls chegaram perto, eu dei uma ordem de ataque e o pessoal da vingança da lampreia tirou neles e quebrou os Trolls. Então os Trolls agora fugiram. De novo, já é a terceira vez que esses caras fogem. Eu mandei eles atacar os Goblins, ele ativou a WAG para dar para eles o máximo de resistência possível. Aí, felizmente, como a aranha errou o tiro, a aranha também está quase acabando a munição. Esses zumbis estão aqui lutando contra arqueiros e os zumbis estão decompondo por falta de liderança. Os Goblins quebraram e agora a gente vai avançar contra os outros Goblins arqueiros. Dá-lhe, dama gorda, faça alguma coisa. Graças à bala do pessoal da lampreia, eles quebraram de uma vez e eles não vão voltar mais. Observe os tiros que eles dão no mano a mano.
Agora a gente vai avançar contra o resto dos Goblins. Ele mandou um míssel mágico que matou mais um modelo da minha vingança da Lampreia. Eles eram para ter 12 modelos, eles estão só com 10. Quando eu chego perto, as unidades dele quebram, entendeu? Elas fogem, eu simplesmente foge, só que depois ela volta. Vamos lá, galera, vamos lá. Regenera mais rápido que ele consegue causar dano. Eu tô nas últimas, mas ele também tá nas últimas. A Silostra ainda tem bastante vida, porque ninguém mira nela. Ótimo, esses tiros estão errando. Esses tiros são melhores contra a infantaria. E eu preciso garantir que esses arqueiros não voltem. E ele tá ganhando tempo com os Trolls. Eu vou até acelerar, porque isso aqui vai um pouco longe. Ele tá esperando para acabar com toda a munição da aranha dele. Eu desviei do tiro. Agora as unidades dele estão todas concentradas. Tudo que sobrou tá aqui. Eu só tenho a vingança da Lampreia e a Silostra. E ele tem esses Goblins que estão voltando da luta. Os Trolls já estão quase no máximo de regeneração. A vingança da Lampreia regenera um pouco mais devagar. E eu tenho que lidar com essa maldita Ragnarok. Ainda com 2000 de HP. Eu mandei a Silostra na frente. Eu usei a minha habilidade mágica que reduz o ataque. E fiz essa maldita aranha ficar com bem menos ataque. Menos 24. Ela tá apenas com 26 de ataque. Se eu conseguir matar essa desgraça, talvez seja o jogo pra nós. Morre, desgraça. 1900 de vida. Ela tá quebrando, ela tá com 1 de moral, quebra, aterrorizado, tá enfrentando uma dama gorda, foge daí, senão ela vai chamar o gerente. Bora, façam alguma coisa. Cercado com Trolls que tem uma boa penetração de armadura, a vingança da Lampreia começou a perder vida. Os Trolls dele realmente foram MVP, mais um foi aterrorizado. A aranha quebrou. É a minha vingança da Lampreia tá decompondo e eu preciso fazer alguma coisa com ela. Então eu simplesmente mandei ela para tentar silenciar o último arqueiro da noite antes que acabasse. E agora a aranha com 1300 de vida quebrou, ela vai quebrar e eu preciso garantir que esse negócio não volte pro jogo. Eu persegui ela com essa Silostra e ela tá exausta e eu tô exausto também, porque a Silostra tipo não tem muito, né, capacidade de correr. E aqui, enquanto a aranha tava fugindo, ela é mais rápida que a Silostra, então o que vai acontecer? Ela vai sair do meu alcance e voltar pra luta. Agora que a aranha voltou pra luta, ela vai novamente enfrentar, ele tá tentando juntar as forças e trazer o Azag pra perto. A aranha com 11 de moral agora vai enfrentar o meu fantasma. Lembrando que eles são pele verde, eles eram pra ser covarde. Durante a luta ele caiu pra 3 de moral. 3 de moral, cara, era pra esse bicho quebrar. Mas agora tá considerando como se ele estivesse ganhando. E a Silostra não desceu um ataque nele. Por que tu não bate nesse bicho, Silostra? Por quê? E aí no fim, ele cercando a minha unidade, deu perca de exército e a Silostra quebrou. Então sacanagem, ele ganhou por causa dessa maldita aranha DLC. Pagar pra vencer? Com certeza. Então chega de ver Costa do Vampiro, vamos ver algumas batalhas com outros exércitos. Esse aqui foi engraçado. Esse aqui eu não tive tempo de escolher a facção, porque eu tava away, e quando eu voltei já tinha escolhido o Khorne, e aí eu rapidamente peguei uma build pré-feita que eu tenho, e ainda bem foi a build certa. O nosso inimigo trouxe o Dread Sauron de Lústria e o Nakai, o Andarilho, que talvez quem quer fantasy aí me diga, vocês querem que eu traga a lore do Nakai? Se vocês quiserem só pedir, talvez eu traga. E também umas skins baratinhas, porque né, esses bichos custaram todo o valor do exército dele. E algumas skins de ataque, no caso skins mais baratas ainda. Deixa eu ver, ele trouxe uma de crista vermelha e 2 guerreiros sauros. Então, eu não sei para que trazer um guerreiro sauros com escudo contra Khorne. O escudo é principalmente, tá, dá mais defesa, mas é principalmente para bloquear mísseis e tipo... projéteis, e eu não tenho nenhum projétil para isso.
A batalha começou, esse mapa é esquisito e aí tu tem que meio que forçar as unidades a passar em alguns pontos fechados, então ele optou por vir pra cá. Eu tenho na linha de frente Marauders de Khorne, vendo que o Shredder dele tava na frente, eu trouxe o nosso Gorgonzinho. O mapa é esquisito aqui, as unidades vão pra cima, a câmera vai pra cima. E agora o nosso Gorgonzinho vai resolver o problema dessa coisa grande. Enquanto eles estão duelando, o Shredder é um monstro bom contra tudo, mas o Gorgon é específico contra coisas grandes, com um ataque de 105 contra monstros grandes. Ele rapidamente avançou com o Nakai, o que ao invés de ficar aqui lutando, e ele cercou o meu Gorgon. Cercando o Gorgon, tem um perigo sério. E ele tá tentando envenenar ele com as skinks. Tem um perigo real de eu não conseguir lidar com isso. Então eu usei a habilidade da Valkyria de dano em área para tentar limpar as skinks. E eu mandei o meu Blood Reaper, no caso é um herói do Khorne aqui, com uma carrocinha de Khorne. Esse herói maravilhoso. Olha que unidade feia, cara. Que unidade mais do feia. Ele pelo menos é muito rápido e ele regenera quando ele tá em batalha. Eu usei ele para tirar essa skinkzinha que fica cuspindo veneno, para que a minha unidade pelo menos não fique com debuff. Eu trouxe o resto da minha infantaria para apoiar. E no flanco, os meus cachorrinhos de Khorne, os Flashhounds, estão dando a volta para silenciar essas skinks chata. Então agora, um deles errou o flanco e veio para cá para enfrentar o Shredder, sei lá porquê. E esses idiotas foram comidos pelo Shredder. Felizmente eu tenho 2 guerreiros de Khorne com alabarda, que eu tava na retaguarda, e eu avancei contra o Shredder e contra o Nakai. Contra o Shredder eles não fizeram muito, mas contra o Nakai foi fenomenal. E agora, a Valkyria e o Blood Brute, o Gorgon, junto com um guerreiro com alabarda, vão enfrentar o Shredder e a infantaria dele tá toda ocupada. O Shredder avançou demais para esse flanco e agora ele tá isolado contra os meus heróis. No caso, não herói, né? Esse é um monstro. E ele tá tentando trazer reforço. O Nakai chegou. E o Nakai, um Bestiladon com cristal de revivificação, e o Shredder, todos eles estão focando diretamente na Valkyria. Eu não tinha a habilidade dela ainda de deixar invulnerável, porque eu já tinha usado no começo da batalha, quando ela duelou com o Nakai. E agora ela quebrou. Ela quebrando, primeiro, vergonha pra Khorne. Eu vou perder muita liderança se ela morrer, então eu preciso fazer alguma coisa. Lá atrás da linha, os nossos cachorros de Khorne estão destruindo as skinks que estão com o modo Skirmisher ativo, então as skinks estão fugindo automaticamente e os nossos cachorros estão devorando elas. Enquanto isso, o Blood Reaper veio aqui para tentar salvar a Valkyria. O Gorgon continua tentando fazer ele pagar por matar o meu herói. Mas, cara, tá difícil de pegar porque ele tem essas unidades que ele fica botando no meio. E o Bestiladon, que é uma unidade extremamente lenta e blindada, eu consegui parar com os meus guerreiros de Khorne e ele não consegue tirar essa unidade daqui. Essa unidade revive outras coisas, porém, demora um monte para o cooldown da habilidade dele, então ele precisa de uma batalha longa. Aqui, o Shredder tá com 2.000 de HP, 2.900, e o nosso Gorgon com 5.000. Vamos ver como é que vai terminar essa batalha. Lembrando que como o Gorgon tem tanto ataque, basicamente todos os ataques dele vão conectar com alguma coisa. O Nakai tá muito miado, a Valkyria foi destruída aqui. Tadinha, você será lembrada, mas ela fugiu, então ela é uma covarde. E o Gorgon agora, sem a liderança do herói, também quebrou. Que merda. Aqui eu só tenho agora os meus guerreirinhos de Khorne com alabarda, que estão fazendo o possível para defender, e o nosso Blood Reaper, que é um herói próximo que está mantendo eles na moral, graças às habilidades passivas dele de melhorar a moral do que está ao redor. O Gorgon regenera, então mesmo fugindo, essa unidade aqui acho que vai ganhar HP. Não, ele regenera no mano a mano, apenas quando ele tá lutando ele regenera, então fugindo ele não vai regenerar. Lamentável. O Nakai quebrou um dos meus guerreiros de caos
E aqui, o nosso herói está regenerando o máximo possível. Ele tem uma habilidade que regenera muito. Eu já usei. Ele está quase no máximo da regeneração. E o Shredder, ele usou um cristal de revivificação para regenerar. Tá muito difícil essa batalha. Felizmente, a nossa arma secreta, os Wrathmongers. Os Wrathmongers, tu não viu eles até agora, porque eles estavam matando toda a infantaria do nosso inimigo. Todos os guerreiros sauros aqui foram eles que mataram. E agora esses monstros chegaram para ajudar. Eles vão começar a bater e bater pesado. E eles estão aqui ajudando a eliminar esses, no caso, a cavalaria pesada. Cavalaria? Não, a monstruosidade pesada de Lústria. E agora que o nosso Gorgon voltou, eu mandei ele diretamente contra o Nekai e ele conseguiu derrubar o Nekai. Então o Nekai morreu. Eu vejo você daqui a uns anos quando você ressuscitar. E agora eu estou enfrentando o Shredder. Ele regenerou o Shredder, sim, mas agora que ele está no mano a mano, o Gorgon também regenera. O nosso herói já levou tanto dano que quando ele não está em batalha ele começa a decompor. Então agora que o Nekai morreu, o Shredder quebrou também com 600 de HP. Detalhe que ele regenerou um monte de vida. E a única coisa que ele tem agora é o Bestiladon com cristal de revivificação. E o Gorgon, que voltou ainda bem para a batalha, eliminou o Nekai, eliminou o Shredder e finalmente vai eliminar esse maldito cristal de revivificação. Então o Gorgon aqui, MVP total contra essas criaturas grandes, porque com 30 de bônus, cara, maravilhoso isso, uma coisa fenomenal. Até quero ver como foi depois a tela pós-batalha. A Valkyria, 0 kills, ridículo, mas ela conseguiu um valor bom do dano que ela usou com as habilidades e com o dano dela. O nosso herói, apesar de não ter conseguido tanto valor, ele manteve vários guerreiros do caos lutando mesmo com a moral baixa, então graças a ele manteve isso aí, e ele regenerou o máximo de HP possível, então o inimigo atirou muito nele, e ele conseguiu tancar o dano que poderia ter ido para outras unidades. Os Marauders de Khorne estavam lutando principalmente contra Skinks, apenas um deles que lutou contra os Sauros e conseguiu um pouco mais de valor. Os nossos guerreiros do caos com a alabarda, um deles não foi muito bom, se pagou, mas não foi, não se pagou, ele é mais caro, acho que ele custa 750, e o outro se pagou 2 vezes, porque ele causou um dano fenomenal ao Nekai e um pouquinho ao Shredder, então esse aqui foi o que lutou principalmente, muito bom. Os nossos Berserkers Wrathmongers conseguiram 15 mil de valor, limpando a infantaria barata dele e os Sauros. Então esses caras foram fenomenal para matar as infantarias de suporte e depois causar um pouquinho de dano também. No herói dele, o Skink Priest, sofreu muito na mão desses caras. Ele tinha o Skink Priest atrás, usando magias de suporte. Um dos nossos Flash Hounds foi pego pelo Shredder e quase dizimado. Ainda assim ele conseguiu eliminar uma unidade de Skink Skirmisher e o outro eliminou 3 unidades de Skink Skirmisher, sendo muito bom. Parabéns, cachorrinho, bom garoto. Quem é o bom garoto sanguinolento de Khorne? É você. E o Blood Brute se pagando 2 vezes o seu valor já imenso, com 4 mil de valor de ouro nessa batalha. Essa unidade carregou, destruindo o Shredder, destruindo o Nekai e o Bestiladon com um cristal de revivificação. O Shredder conseguiu também um valor absurdo, lembrando que ele custa 3.400, acho, para trazer, então ele conseguiu quase 6 mil de valor nessa batalha, matando a Valkyria, causando dano no Blood Reaper, dizimando nossa infantaria e um dos nossos cachorrinhos, e causando muito dano pro nosso Gorgon, mas mesmo assim não foi o suficiente, então vitória para nós. E a última, só para terminar, porque o pessoal fala, ei Lorde, tu é main de elfo da floresta, vão a merda vocês que falam isso, meu main é os vampirão de verdade, os condes de Silvânia. E aqui eu trouxe a clássica da minha cavalaria nunca será vermelha, desculpa, com o Duque Vermelho e 2 Blood Knights, junto com o Mortis Engine, uma carruagem da morte que causa dano em área,
contra os Elfos Negros, junto também 3 unidades de guarda tumba e o resto é para jogar fora. O resto é zumbizinho vagabundo, um Corpse Cart que também se morrer não fede nem cheira e 2 Necromancers. Claro que se o Corpse Cart sobreviver, melhor, porque ele regenera as coisas que estão ao redor e dá o bônus do Vigor Mortis, que faz nossas unidades lutar melhor. Mas como eu disse, não tem problema, e a build do nosso inimigo é um pouquinho inusitada, uma medusa especial. Essa medusa é ótima contra infantaria de elite, 30 de munição, um dano explosivo absurdo, mais um pequeno alcance. Ela tem que ficar flanqueando e atirando pelo lado. Ele trouxe 2 carrocinhas roubadas, também conhecidas como Scourge Runners. Essas carroças são absurdamente chatas, com um tiro de penetração de armadura que mata qualquer coisa. E uma habilidade, depois que a munição acabar, de bônus contra infantaria no mano a mano, fazendo quando elas terminam de matar a tua cavalaria e os teus monstros com os tiros absurdos delas, elas vão simplesmente derreter a tua infantaria com ataques pelas costas. Ele, sabendo que eu tava vindo de vampiro, trouxe 2 Reaper Bolt Throwers para ficar atirando nas minhas blob e nos meus monstros. E pensando em monstros, ele trouxe 2 Blackguard of Nagaroth. A Guarda Negra de Nagaroth são os melhores e mais cruéis e brutais elfos negros que existem, escolhidos a dedo pelo Rei Broxo e treinados desde pequeno a matar um ao outro e lutar o máximo possível e nunca confiar em ninguém. E esses caras são traiçoeiros e são os melhores dos melhores na questão de bônus contra coisas grandes. E aí que vem o pepino, porque o nosso dano aqui tá todo em cavalaria e no Mortis Engine ele começou a atirar no meu Mortis Engine com tudo. Ainda bem que esse bicho regenera. Eu fugi, porque é aquele mesmo mapa vagabundo da batalha anterior. Então eu fugi para trás da torre e ele não consegue me acertar. Na verdade, os tiros dele podem bater na torre. Infelizmente esse aí foi... Sério. Cara, elfo tem cheat até de wall hack, isso aqui não pode ser... Vendo a artilharia dele ali, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. A linha de frente dele eram de Black Ark Corsairs, os Corsários das Arcas Negras. Esses não tem bônus nenhum contra a cavalaria, então eu simplesmente ataquei a cavalaria com tudo. Ele mandou os alabardeiros dele pra frente e eu invoquei um zumbi e os alabardeiros dele ficaram presos nos zumbis. Enquanto isso, minha outra cavalaria flanqueou, porque a alabardeira é lento e destruiu um bolt thrower, então uma artilharia a menos para me estressar. Eu, depois que quebrei uma das infantarias dele, eu imediatamente avancei para a próxima. Enquanto isso, a minha linha de frente, nesse flanco, ele conseguiu posicionar a Medusa numa posição ótima, porque se ele virar para cá e ele vai, eles vão poder atirar na nossa infantaria de elite pelo flanco, enquanto ela tá presa, lutando contra uma infantaria mediana dele. Eu mandei um Necromancer aqui perto, porque o Necromancer vai regenerando nossas unidades passivamente. O outro eu mandei invocar um zumbi no Reaper Bolt Thrower, e a minha cavalaria agora eliminou mais um Black Ark Corsair, e o Mortis Engine tá aqui. Só que eu não posso ficar parado, porque tem duas guardas negras de Nagaroth que vão me dizimar se eu ficar parado. Então eu preciso tirar minha cavalaria daqui para ontem. Esse é o problema de infantaria de elite com alabarda, elas são lentas. Aqui o Mortis Engine avançou, mas contra infantaria de elite com alabarda não é uma boa ideia deixar ele parado. O que está atirando no meu Mortis Engine agora? As malditas carrocinhas dele. Então, e ele também usou a magia do mago dele. Onde é que tá o mago? Tá aqui, ó. O mago dele voa. Ele trouxe a Morathi, a mãe do Malakith, a bruxa élfica também mais vil, cruel e cheia de DSTs, tu pode imaginar. Essa mulher aqui, ela é horrível, é que causou todo o problema foi culpa dela, porque ela é uma bruxa que cultua Slaanesh. Então, esse monstro aqui não tem dó nem piedade. Vendo que esse flanco, ele trouxe essas carruagens, eu quero ficar longe delas, porque elas são mais rápidas que a minha cavalaria, então eu tirei minha cavalaria de lá, e eu avancei agora contra a Medusa. A Medusa também não é fraquinha no mano a mano, o Red Duke é muito forte.
mas ele tá fazendo o possível para machucar ele. Ele invocou uma magia da Morat aqui, e cada paulado do Red Duke ele causa dano, mas a Medusa causa dano de volta. Ele pousou com a Morat para finalmente matar o meu Mortis Engine antes que ele pudesse regenerar. Eu tô tentando fugir com ele para cá, e as carroças dele agora estão atirando no quê? No meu Corpse Cart, desgraçado. Ele tá matando minhas unidades de suporte e não tem nada que eu possa fazer. Felizmente, eu consegui cercar a Medusa dele e matar. Ele invocou aqui um roubador de almas, uma magia fenomenal que está causando um dano imenso à minha cavalaria de elite e ao Red Duke e regenerando a vida da Morat. Então ele quase matou o Red Duke. Parabéns pra ele, desgraçado. Eu posso regenerar meus cavaleiros de sangue, porque se eu ficar perto do Corpse Cart eles vão regenerar. Então olha só a vida deles, aumentando, incluindo o Red Duke. O Red Duke é um vampiro, então ele regenera no mano a mano e também perto do Corpse Cart. A Black Guardian Nagaroth agora está enfrentando a minha guarda tumba especial, os Sternmen, e os Sternmen estão causando um pouquinho de dano, pouquinho, não muito, porque eles não têm muita penetração de armadura. O meu Necromancer tá sendo o mais chato possível. Ele é baratíssimo, esse cara aqui. Ele só vem aqui, invoca zumbi e vai embora. E os meus Blood Knights, eu decidi, deu disso aí. Eu vou tentar pegar aquelas carrocinhas. E esse era o meu medo, é que essas carroças correm muito mais rápido do que eu. E se ele ficar atirando de volta, ele vai matar meus Blood Knights. Então eu decidi parar com isso. Ele continua fazendo de tudo. Ele usou uma Doom Bolt agora, essa magia aqui que tu já viu na rodada anterior, para matar o Red Duke, e depois o Mystify Miasma. Ele tá tentando dar General Sniper, e o último da guarda negra, desculpa, uma das guardas negras de Nagaroth dele tá completamente cercada por zumbis em todas as direções. O meu Corpse Cart sobreviveu e eu deixei os meus cavaleiros de sangue ali regenerando um tempinho. Agora eu vou mandar o Red Duke para lá para ele continuar regenerando. Lembrem-se que eu falei que eu ia pegar essas carroças? Ele mandou as carroças avançar pra cá, e eu acho que ele deu uma ordem para elas atacar o Red Duke, e eu consegui interceptar elas com meus cavaleiros de sangue. Então os cavaleiros de sangue agora pegaram essas carrocinhas desgraçadas no mano a mano contra a cavalaria. Elas são péssimas, então agora meus cavaleiros não vão deixá-las escapar, e uma por uma esses elfos vão aprender o que é bom e que tu nunca deve vir pra Silvânia, nunca. Aliás, isso é uma boa lição para todo mundo. Ele deu a volta aqui e começou a atirar agora no meu Corpse Cart de novo. E como eu vi que essa guarda negra de Nagaroth não morria de jeito nenhum, eu decidi usar meus cavaleiros de sangue para dar um ataque neles pelas costas. Mesmo eles tendo tanto bônus contra coisas grandes, é um ataque de ímpeto de um maldito cavaleiro de sangue pelas costas. Causou uns 1000 de dano, e agora eu me retirei antes que eles fossem mortos. Eles são muito bons contra cavaleiros, eles mataram vários aqui. E uma das carroças dele fugiu, agora tem outra. Observe, vendo que essa aqui estava vindo nessa direção, eu mandei o meu outro cavaleiro interceptar. Então, percebendo que o inimigo está focado aqui, ele vai ignorar essa carroça. E felizmente, eu consegui pegar num ataque de ímpeto, não antes delas matarem mais alguns dos nossos cavaleiros. Ai, ai, tadinho. Ai, esse aqui era o Conte Chocula, e esse aqui, deixa eu ver. Era o... Como é que é? O Coach Ferato do Rick e Morty. Então, os dois morreram. Mas felizmente eles pegaram as carroças. Ele tentou mandar a Morat pra cá, mas ele pensou duas vezes. A Morat, ela é mais uma maguinha infernal do que uma duelista, então ele não vai querer lutar contra dois cavaleiros de sangue. Eu consegui quebrar a cavalaria dele, a carroça dele, e eu quero garantir que elas não voltem pro mapa. Enquanto isso, na batalha principal, eu abandonei um dos flancos, deixei meus zumbis lá morrendo, e essa guarda aqui de Nagaroth matou todos os zumbis. Eles têm 500 kills, 500 maldita kill, eliminando todos os zumbis que eu mandei um atrás do outro pra lá. E essa aqui continua cercada. Agora, mais um ataque pelas costas. Ele está começando a usar o Mystify Miasma da Morat
para matar os meus Blood Knights, e o nosso Corpse Cart continua vivo e regenerando. Que unidadezinha desgraçada de boa. Tá com menos 20, ele tá levando dano porque já tá com a liderança baixa, mas mesmo assim ele continua se regenerando e regenerando as unidades ao redor. Que coisa fantástica. Eu invoquei aqui essa unidade invocada de guerreirinhos esqueleto. Tu usa a invocação em upgrade, porque o meu Necromancer só tinha invocação, quem tinha magia era o Duque Vermelho, então eu não tinha mais o que gastar mana. Aí eu invoquei um esqueletinho em vez de um zumbi, e o esqueletinho tá matando os Black Ark Corsairs. A Morathi pousou para matar os meus Necromancers. Má ideia, Morathi, não faça isso. Eu usei novamente os meus cavaleiros para quebrar o resto da infantaria dele, com exceção dessa guarda negra aqui, que é muito difícil de quebrar com cavalaria. Eu ataquei eles pelas costas e causei mais uns 1200 de dano, mas não foi o suficiente para quebrar esse desgraçado. Ele continua usando esse Mystify Miasma nos meus cavaleiros, e ele imaginou, eu tô com a Morathi, eu vou quebrar os cavaleiros de sangue, não é mesmo? Toma, desgraça, eles são todos malditos vampiros. Olha o dano que ela tomou nesse ataque. Ela tá com menos de metade da vida já. Ela tá com 1000 de vida. Ela tá morrendo. Ela vai morrer. Ela quebrou, e quebrando a líder, o exército dele inteiro quebrou. Então, você que diz, Lorde, seu main é elfo, o caramba, meu main é cavaleiro de sangue. Todos os meus cavaleiros de sangue se pagaram fenomenalmente, com ataques pelas costas, destruindo a artilharia, acabando com a monstra dela, né, no caso a Morathi, e também a Medusa, mas a Morathi que é a monstra. A Morathi conseguiu 3.500 de valor. 3.500 de valor, cara, fazendo magias. Esses magos dos elfos são absurdos. A infantaria dele não conseguiu muito valor, porque ela principalmente estava lutando contra os zumbis, mas a nossa guarda da tumba foi horrível. Eu imaginei que ele ia trazer cavalaria, e ele não trouxe, então trazer elas com alabarda foi um erro, e ele trouxe anti-infantaria, e as unidades dele com alabarda, uma delas conseguiu 269 kills, matando principalmente a nossa guarda da tumba. Então esses caras se pagaram. E a outra, que conseguiu 564 kills, 46 mil de dano, cara, praticamente 47 mil de dano total, conseguiu um valor de apenas 1.230 e não se pagou. Então a guarda dele que mais teve valor não se pagou, porque ela principalmente matou zumbis que eu fiquei jogando contra ela de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então esses caras que ficaram presos matando zumbi o jogo inteiro. As carrocinhas Scorch Runner não conseguiram gastar toda a munição, então elas não se pagaram, mas mesmo assim elas causaram um dano significativo. A Medusa dizimou uma das minhas Graveguards e causou um dano legal, tanto no Red Duke quanto em um dos nossos Necromancer cuspindo nele. Então esse monstro se pagou. Acho que ela tirou metade da vida do Red Duke, então isso valeu muito no valor de ouro dela. A artilharia dele foi terrível, uma delas quase não conseguiu dar um tiro, porque o nosso cavaleiro silenciaram, e a outra conseguiu um valorzinho básico. Cavalaria, cara, se tu vê uma infantaria anti-infantaria, que nem esses Black Ark Corsair, tu pode simplesmente atropelar essa unidade e continuar atacando. Claro, cuidado com unidades de alabarda, tu quer dar alguma coisa para eles ficar mordendo, e aí no caso dos zumbis, no caso dos vampiros, nós temos os zumbis para isso. Então espero que essa batalha tenha te ensinado como usar zumbis para parar unidades perigosas, enquanto tua cavalaria elimina o potencial de dano do teu inimigo. Tudo de bom, vejo vocês na próxima, e lembrem-se, meu main nunca será elfo.